contexto dessa passagem é o seguinte: Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito, junto com Moisés, tinha usado Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e levou eles para Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E aí Deus falou o seguinte: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, cumprirem tudo que eu tenho ordenado e obedecerem e continuarem andando nos meus caminhos, vocês vão ter essa terra para sempre. Eu vou abençoar, vou dar chuvas, vou dar colheitas fartas, vocês vão ser prósperos e vão ter uma vida em abundância. Mas se vocês não fizerem isso, se vocês desviarem para outros deuses, adorar outros deuses, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, eu vou arrancar vocês dessa terra, eu vou mandar outros reis pegar vocês e levar para a terra deles e eu vou destruir essa terra. E isso aconteceu, o povo de Israel não foi fiel ao Senhor, começou a adorar outros deuses e começou a desobedecer os mandamentos do Senhor. Então Deus levantou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele pegou o povo de Israel e levou para a Babilônia e pegou Jerusalém, pegou todo Israel e queimou e despedaçou e deixou em ruínas. E o que aconteceu? Deus tinha prometido que se eles se humilhassem, depois de 70 anos eles iam voltar novamente para Israel, iriam reconstruir o templo, iriam reconstruir a cidade, iriam reconstruir os muros. E foi o que aconteceu. Depois de 70 anos, o povo voltou para Israel, reconstruiu a cidade, reconstruiu os templos e reconstruiu os muros, que é exatamente isso que Esdras está falando. Ele falou assim: depois que essas coisas foram feitas, ou seja, depois que a cidade foi reconstruída, alguns líderes judeus chegou para ele e falou assim: Deus tinha falado para que os israelitas só casassem com israelitas. Deus não falou para eles não casarem com mais nenhum outro povo, é só os israelitas. Porque se eles casassem, por exemplo, com os amonitas, com os moabitas, esses povos que tinham outros deuses iam levar eles a adorar outros deuses, então eles iam pecar, eles iam se desviar dos caminhos do Senhor e eles iam ser amaldiçoados novamente. Só que o povo já tinha sofrido isso, o povo já tinha quebrado a cara ali, mas quando voltou e quando estava tudo bem, eles se lembraram disso? Não, pegou mulheres, pegou homens e começou a se misturar novamente, já tinha até filho com essas pessoas. E aí Esdras sabia que isso era muito errado. Se a gente for ver depois do resto do capítulo, ele começa a falar: Senhor, na oração dele ele fala: Senhor, a gente pecou, a gente errou e o Senhor foi e nos castigou. O Senhor ainda castigou muito menos do que a gente merecia. Mas mesmo assim o Senhor ainda achou graça e achou misericórdia e veio e nos trouxe de volta. Mas Senhor, a gente está pecando do mesmo jeito, a gente está fazendo as mesmas coisas que o Senhor tinha falado pra gente não fazer. E ele começa a pedir perdão e começa a se arrepender. E quando Esdras ele ouve isso, que o povo estava se contaminando, automaticamente ele rasga as vestes dele, automaticamente ele faz sinais de arrependimento, que é vestindo pano de saco, ele senta em cinzas e ele começa a chorar humilhado. Lembrando que Esdras não casou com mulheres estrangeiras. Esdras não tinha filhos com mulheres estrangeiras. Ele não tinha pecado. Lembrando também que era a promessa de Deus que ele ia voltar, que eles, o povo de Israel, ia voltar para Jerusalém, ia ficar ali. Então a promessa do Senhor estava se cumprindo. A promessa do Senhor estava se tornando visível, já estava se tornando material, eles já estavam vivendo ela. Esdras não tinha nada a ver com esse povo, ele não tinha pecado. Mas como era o povo dele, ele sabia que se eles não se arrependessem, a ira do Senhor ia vir novamente. Então Esdras sabia da promessa do Senhor, que eles iam permanecer ali em Jerusalém. E por isso ele agiu para que eles continuassem ali em Jerusalém. Então ele se humilhou, então ele orou, ele buscou no Senhor, ele pediu perdão por um pecado que não era dele, mas como o povo era sangue do sangue dele, como era a família dele, como eram as pessoas que ele conhecia. Ele entrou pro quarto e ele ele foi na presença do Senhor e ele começou a se humilhar, ele começou a orar, ele começou a buscar. E é isso que eu e você nós precisamos. Nós precisamos olhar para os nossos amigos, para os nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos maridos, pelas esposas que ainda não se converteram. E a gente tem que se humilhar e pedir perdão. Sabe, o Brasil tá do jeito que tá. E, gente, ninguém consegue ser feliz olhando para a situação que tá.
mas a gente simplesmente ignora, porque o Senhor já está nos abençoando. E a gente fala assim, os meus pais, os meus irmãos, o meu marido, minha esposa, os meus sobrinhos, os meus filhos estão em pecado? Estão, mas é uma promessa do Senhor que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vou ficar aqui sentado, eu vou ficar aqui orando, eu estou fazendo a minha parte e o Senhor vai cumprir a promessa dele. Ele vai colocar uma outra pessoa e essa pessoa vai falar de Jesus para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa, para os meus pais e eles vão se converter. Só que e se não der tempo? E a palavra fala que a vida é como um sopro. E você não sabe nem se você vai conseguir terminar de ver esse vídeo. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar de gravar esse vídeo com vida. Quanto mais as pessoas vão ter tempo para elas se arrependerem, voltarem para Jesus de verdade, se arrependerem de todo o coração. Por isso nós precisamos tomar uma posição da mesma forma que Esdras tomou. Ele chamou o problema para si, ele falou: Senhor, é o meu povo, são as pessoas que têm o mesmo sangue que eu, e eu posso me humilhar, e eu posso orar, eu posso clamar por misericórdia, e eu sei que o Senhor vai me ouvir, porque eu vou apelar para a sua natureza imutável, que o Senhor tem misericórdia, o Senhor é Deus perdoador, e quando a gente se arrepende, o Senhor prometeu que vai perdoar. Então eu vou buscar para que o Senhor toque no coração dessas pessoas e elas possam se arrepender. E quando ele tomou essa posição, as pessoas que tinham temor a Deus se juntaram com ele e elas começaram a clamar ao Senhor e elas começaram a se humilhar. Nós precisamos tomar essa posição. Nós temos uma promessa de que o avivamento vai vir sobre o Brasil, de que o avivamento vai vir sobre a Arniqueira, mas o avivamento não vai vir sozinho. Nós, como igreja, precisamos tomar uma posição e começar a clamar por um avivamento, mas também agir por um avivamento. O que é um avivamento? Um avivamento é não é um evento, não é um período, é um momento assim, que é um arrependimento em massa. São pessoas que elas vão se arrepender, elas vão olhar para si mesmas, vão ver quão sujas elas são, elas vão viver uma vida com o Senhor, entregar a vida delas para o Senhor e vão viver em novidade de vida. Então elas vão ter arrependimento e transformação. Só que isso vai ser em massa. E para que haja arrependimento, é necessário que as pessoas conheçam a Jesus. E a palavra fala que como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, a palavra fala para quando a gente for, a gente tem que amarrar o valente antes, a gente tem que orar antes, a gente tem que buscar antes, a gente tem que se encher do Espírito Santo antes, para que o Espírito Santo possa ir à nossa frente trazendo o arrependimento. É a minha missão, é a sua missão pregar, e é o Espírito Santo quem vai convencer, não sou eu, não sou você. Não é você, mas se a gente não pregar, não vai haver convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e não vai haver arrependimento, não vai haver mudança de vida, e a gente não vai ver o Brasil transformado, a Arniqueira transformada, a sua família transformada, a minha família, os nossos amigos transformados. É necessário que a gente ore, que a gente busque, mas é necessário que a gente tome uma posição. Esdras orou, Esdras buscou, Esdras se humilhou e ele tomou uma posição, e a gente vai ver essa posição agora no capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Esdras, capítulo 10, versículo 1 ao 5 diz assim: Enquanto Esdras orava, fazia essa confissão, chorando com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Versículo 3. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que divorciaremos das nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos, e seguiremos o seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Versículo 4. Levante-se, pois, é seu dever de nos dizer como corrigir essa situação, e nós o apoiaremos. Portanto,
seja forte e faça o que tem que ser feito. Versículo 5. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam o que Secanias tinha dito.